Tipos de redes de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas de diferentes modos com relação à sua disposição geográfica e hierárquica. A classificação das redes de computadores com relação à sua extensão geográfica está relacionada com a capacidade de alcance da rede. Temos um primeiro tipo chamado LAN. A rede do tipo LAN, Local Area Network, também é conhecida como rede local. É composta por computadores interconectados por meio de cabos e placas de rede, possibilitando a troca de informações, programas e recursos. Então, o que pode ser classificado como uma rede LAN? Qualquer tipo de rede que esteja conectado cabeadamente com placas. Então, dentro da sua casa, você possui uma rede LAN. Se você tem um computador conectado a um outro computador, ou se você tem um computador conectado a uma impressora, por exemplo. As empresas, elas usam o tipo de rede LAN para fazer compartilhamento de informações. Então, os computadores dentro da empresa, eles são interconectados para fazer trocas de informações, acesso a servidores, por exemplo. Quando você vai fazer uma impressão utilizando o computador da empresa, você está utilizando um tipo de rede LAN, onde o computador ele está interconectado à impressora daquela empresa, tá bom? O segundo tipo chama-se MAN. MAN significa Metropolitan Area Network. É uma rede que atinge distâncias metropolitanas. Esse tipo de rede possui características parecidas com as redes locais, mas operam com velocidades ainda maiores. A transmissão de cabos de rede MAN utiliza espaços públicos. Por isso, apenas redes podem ser instaladas apenas por empresas licenciadas pelo usuário. Um exemplo de rede MAN é o sistema de televisão a cabo. A empresa que fornece esse tipo de serviço instalou uma antena que faz a captação do sinal via satélite e então distribui para os assinantes via cabo. Então, nós temos aqui como um exemplo bem claro. O terceiro tipo chama-se MAN. A rede do tipo MAN significa Wide Area Network. Também é conhecido como a rede geograficamente distribuída. Essa rede ela é composta por máquinas de usuários e uma sub-rede que interconecta essas máquinas. Normalmente, as sub-redes pertencem a uma empresa de telefonia ou a um provedor de serviços de internet, e a sub-rede ela é composta por roteadores e linhas de transmissão. Os roteadores possuem várias linhas de transmissão e essas são responsáveis por definir qual linha a informação vai ser transmitida. A linha de transmissão é um meio físico por onde os dados são transportados entre as máquinas. E essas linhas elas podem ser variadas como fios, fibras óticas ou ondas de rádio. Bom, de uma forma simplificada, onde se enquadra a rede WAN? Rede WAN basicamente é o que a gente utiliza diariamente para fazer acesso a redes sociais, por exemplo. Então existe um servidor na Virgínia, um exemplo, aonde está alocado o Facebook. E para que a gente tenha acesso àquelas informações, nós utilizamos o nosso celular, propriamente o nosso computador dentro da nossa casa. E como essa conexão ela é feita? Como foi descrita aqui no texto. Então, existe um distribuidor de linha. Então, isso pode ser a Vivo, pode ser a Claro, propriamente a TIM ou qualquer outro tipo de distribuidor. Eles fazem uma interconexão da sua casa até a linha que eles possuem, e isso pode ser variado também, como foi dito no texto, pode ser com fios normais, fios de telefone, como a gente estava acostumado, ou como está sendo agora, né? Fios de fibra óptica. E esses fios eles são conectados numa sub-rede onde eles possuem acesso para fazer o transporte dessas informações. Então existem vários canais, várias linhas, e ali é dito, né, como que essas informações vão ser divididas, como que essas informações vão ser trafegadas até chegar no seu destino atual. E vice-versa. Então, quando você faz essa solicitação, um exemplo, para entrar na rede social do Facebook, as informações para chegar até o seu celular faz praticamente o mesmo caminho. Então, ali existe uma sub-rede por onde a informação ela vem trafegando até chegar no seu celular. Bom, e por fim, nesta aula tem aqui uma imagem bem clara que explica a diferença, né, entre os três tipos de redes que nós vimos há pouco, desde a LAN, a MAN e a WAN. Então, a LAN
como é visto na parte de baixo, é aonde você teria ali os computadores interconectados no mesmo espaço. A MAN seria ali já a área metropolitana, onde você tem computadores interconectados de uma forma que você tenha um alcance maior. Então, um exemplo, eu tenho uma empresa que a sede é no Morumbi e a filial é em Alphaville e eu preciso fazer a troca de dados dessas duas empresas uma com a outra. Isso se enquadra em uma rede MAN, né, de alcance metropolitano. E falando de WAN, né, a rede global, geograficamente falando, é o que a gente tem acesso basicamente no dia a dia, principalmente aí como exemplo as redes sociais. Espero que tenha gostado dessa aula e eu vejo você na próxima. Até mais.